A paz do Senhor Jesus a todos que ouvem essa mensagem. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Eu sou a missionária Regina Grilenzoni. Hoje Deus quer falar conosco sobre o alimento espiritual diário. Em Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Ao lermos a Bíblia, buscamos resposta para tudo que acontece e esperanças para um futuro melhor. Mas se não houver uma revelação da parte de Deus, confundimos muitas coisas que lemos na Bíblia. O homem natural, ele não consegue entender o que Deus nos fala através das Escrituras. Se não buscarmos a direção do Espírito Santo, se não buscarmos a interpretação do Espírito Santo de Deus, não conseguimos entender muitas vezes profecias e mensagens que Deus quer falar conosco através das Escrituras. Em 1 Coríntios 14, 6, diz assim: e agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Como serva de Deus, não adiantaria nada eu falar em línguas estranhas se não houver uma interpretação, porque nem todos têm o dom de entender as línguas, nem todos têm o dom de falar em línguas e muito menos de entender as línguas, a interpretação das línguas. Então é necessário que haja uma interpretação do que está se falando. É necessário revelação e conhecimento vinda do Espírito Santo para ministrar profecias e doutrina às pessoas. Sem a direção do Espírito Santo, não tem como você estar levando uma revelação, ou se Deus te der o dom de falar em línguas, não tem como você estar somente falando em línguas se você não tiver uma revelação vinda do Espírito Santo para que a pessoa que está ouvindo possa entender. O mundo, ele precisa de profecias para que haja fé e esperança. O mundo precisa ouvir de Deus mensagens através dos seus profetas, falando o que vai se passar, o que vai acontecer, o que talvez está acontecendo na vida daquela pessoa, ou até mesmo o que irá acontecer no futuro. Porque o mundo precisa da direção de Deus, através do Espírito Santo, para que possa entender o que Deus quer, o que Deus preparou para nós no futuro. Em Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que ele quer dizer aqui? Que se não houver profecia vinda da parte de Deus, muitas vezes nós não temos direção e não sabemos o que nos espera no futuro. Em Gálatas 1,12 diz assim: porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Infelizmente, há no mundo muitos falsos profetas que profetizam segundo os seus interesses, que profetizam segundo a carne. O profeta de Deus, ele sempre entregará as revelações recebidas de Jesus. Podem ser boas ou ruins, ou maldições ou bênçãos. Então, o profeta de Deus, ele vai revelar o que vai acontecer na vida daquela pessoa, dando a oportunidade para que muitos se consertem, para que muitos endireitem os seus caminhos. Essa geração tem desprezado os profetas e as profecias, os profetas de Deus, mas, na verdade, eles rejeitam o próprio Deus. Então, a profecia, ela tem que ser entregue, mas a pessoa que recebe essa profecia, ela tem que tomar aquilo como um aviso, um anúncio de Deus, para que ela possa consertar a sua vida, para que ela possa endireitar a sua vida. A própria palavra nos fala que sem a profecia, sem as profecias, o povo perde a esperança. O povo caminha sem direção. Então é necessário que profetas usados por Deus
possa levar mensagens, possa trazer mensagens, possa declarar mensagens que Deus quer transmitir para uma população, para uma pessoa. Então é necessário. E essa geração de hoje, ela está desprezando as profecias de Deus, desprezando os profetas de Deus, rejeitando o próprio Deus. Como eu falei, há muitos falsos profetas, mas é necessário que a pessoa que escute essa profecia, ela busque no Senhor a resposta, ela busque no Senhor a direção, para que ela possa saber que esse profeta vem de Deus. Em 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Estamos vivendo a última dispensação, que é a era da graça dada por Jesus Cristo. Ou seja, é a última oportunidade que o homem tem para se consertar com Deus e voltar à obediência a Deus. Toda a profecia citada na Bíblia se cumprirá. O Espírito Santo, através dos seus profetas, vem preparando o caminho para a volta de Cristo. Então, tudo aquilo que foi escrito na Bíblia como profecia, ela se cumprirá. E muitas vezes os profetas de Deus, eles vão apenas repetir tudo aquilo que a própria Bíblia, que o próprio Deus, as profecias que o próprio Deus fez na palavra dele, para que se cumpra na vida daquela pessoa. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Hoje, Deus fala aos nossos corações através da minha vida, como servo e profetisa de Deus, não por minha vontade, mas por escolha do próprio Deus. Não vivam as suas vidas conforme os padrões desse mundo. Tudo isso é passageiro. Já não sois ignorantes da palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo está acabando. Não deixe para amanhã, poderá ser tarde demais. Hoje nós precisamos cada vez mais de direção de Deus, nós precisamos cada vez mais de profetas de Deus, para que o mundo possa ter esperança no amanhã, para que o mundo possa saber que Deus está cuidando, que Deus vai fazer. Nem todos que profetizam vêm de Deus, nem todos que abrem a boca para fazer profecia vêm de Deus. Nós temos que buscar nas Escrituras, nós temos que buscar no Espírito Santo a direção, a confirmação. Porque se for profeta de Deus, aquilo que foi falado através da boca desse profeta se cumprirá. Deus honra os seus profetas, Deus realiza tudo aquilo que os seus profetas falam. Em Mateus 16, 26, diz assim: de que adiantaria uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Queridos, nós somos de Deus e nós devemos voltar para Ele, pois nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Não rejeite o seu Criador, não rejeite os profetas de Deus, pois Ele nos amou primeiro, entregou o seu único Filho para nos salvar. Não há maior amor que esse. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus, Ele quer o melhor para cada ser humano. Ele quer o melhor para cada vida aqui na Terra. Nós, hoje, precisamos buscar a direção de Deus. Precisamos ouvir Deus falar. Nem todos conseguem ler a Bíblia e compreender as revelações. Por isso que é necessário que os profetas de Deus tragam revelações. E quando é profeta de Deus, você não precisa abrir a tua boca. O que ele falar já vai confirmar aquilo que você buscava, aquilo que você precisa da parte de Deus. Então, é necessário que você busque, que você entregue a sua vida para Jesus, que você busque o reino de Deus, para que você possa ter esperança, para que você possa ser salvo. Não adianta nada uma pessoa querer as coisas materiais, querer ganhar o mundo e perder a sua alma. Todos nós somos de Deus e nós precisamos voltar para Deus. E os profetas de Deus, muitas vezes, eles nos revelam as verdades,
o discernimento, eles têm a direção de Deus para que a gente possa compreender a vontade de Deus. Então, muitas pessoas usadas por Deus nos dias de hoje estão falando coisas boas, estão falando coisas que Deus quer fazer, que Deus está preparando, que Deus vai fazer para as suas vidas. Mas também temos que ter cuidado com os falsos profetas, porque muitos falsos profetas faz com que a pessoa se perca no meio do caminho, faz com que a pessoa rejeite o próprio Deus, faz com que a pessoa passe a desacreditar da palavra de Deus, desacreditar do próprio Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, meus queridos. Se vocês sentem no seu coração que vocês precisam de salvação, que vocês precisam da direção de Deus e não sabem o que fazer para ser salvo, apenas diga isso com muita sinceridade para Deus. Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu quero a sua direção. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. E me ajuda a seguir, Senhor, pelos caminhos certos, porque eu quero estar nos teus caminhos. E peça isso em nome de Jesus. Você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu me considero, para a honra e glória do nosso Deus, como uma profetisa de Deus, porque eu sei que foi Deus que me chamou. Eu sei que foi Deus que eu sei que é Deus que tem me capacitado para levar palavras, para levar direção, para levar revelações de Deus. Se hoje você está sem direção, se hoje você está perdido, achando até que não tem sua salvação, como profetisa de Deus, eu te digo, em nome do Senhor Jesus, peça a Deus que perdoe os seus pecados, que escreva o teu nome no livro da vida e que Deus endireite os seus caminhos, que Deus possa conduzir você para os caminhos corretos, para os caminhos que levarão à salvação. Peça isso em nome de Jesus. Então, hoje, o Senhor nos dá esse alimento espiritual. Esse alimento espiritual sempre é ditado através de profetas ou até mesmo através da própria palavra de Deus. Se você não tem essa revelação, se você não tem esse dom de compreender as revelações de Deus através das leituras das Escrituras, busque um profeta de Deus, busque alguém que você possa seguir, alguém que você confie, alguém que você saiba que da boca daquele profeta realmente são palavras de Deus, são direções que Deus tem dado para a sua vida. Hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser uma profetisa de Deus na sua vida, dizer a você que se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, Ele pode te ajudar, Ele pode te direcionar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o momento, meus queridos. Então a mensagem de hoje é essa: alimento espiritual diário. E nós precisamos de profecias. Se não fossem as profecias, o mundo estaria sem esperança e sem fé. Assim como eu já recebi muitas profecias vinda da parte de Deus e se cumpriu, eis-me aqui também para ser uma profetisa de Deus e falar ao seu coração aquilo que o Senhor me dá a direção, aquilo que o Senhor me orienta, para que eu possa trazer esse alimento espiritual diário para você. Por esse motivo, o Senhor me pediu para abrir essa página, para abrir esse trabalho, para que eu possa alcançar mais almas, para que eu possa levar mais mensagens vinda da parte de Deus para todos aqueles que precisam de alimento espiritual. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra de Deus para o seu alimento diário. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com vocês. Que Deus abençoe a todos.